Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como que você consegue ler uma charge. Então, antes de eu começar efetivamente a te falar quais são os passos para você conseguir entender uma charge, você precisa entender o que é uma charge e para que ela serve. Toda charge ela é um gênero textual que ela tem linguagem verbal e linguagem não verbal, ou seja, ela vem com textos e imagens. E geralmente vem acompanhado de caricaturas, ou seja, uma caricatura ela exagera alguma característica de uma pessoa ou de alguma situação. Acredito que todo mundo aqui sabe o que é uma caricatura ou já fez a sua própria caricatura. Então, sabendo disso, uma charge ela usa isso e também vem acompanhado de humor e uma ironia. Então, com isso tudo, a caricatura, o humor ou a ironia junto, ela vai ressaltar ou exagerar alguma característica do personagem ou alguma característica de algum fato. Então, o principal objetivo de uma charge é satirizar algum acontecimento atual. Então, toda vez que você vê uma charge, você precisa considerar o contexto social e político que ela foi feita. E por isso é tão frequente cair charges na parte de geografia, principalmente em atualidades. Então, o primeiro passo para você conseguir entender uma charge é você observar todo o cenário, os personagens, aonde estão inseridos aqueles personagens e se tem alguma coisa escrita além das falas. Então, observar isso é muito importante para ajudar na sua leitura. E depois você vai localizar informações. Então, você vai ver o que está falando, quem está falando, se dá para você saber qual é o período que está falando, ou seja, o quando e o para que está sendo falado. Se é para ironizar, se está criticando alguma coisa. Então, é importante nessa parte você conseguir extrair as informações que estão explícitas. E essas informações explícitas, elas podem ser em toda a questão, não só na charge, mas se tiver no enunciado falando alguma coisa, também vai facilitar a sua compreensão na charge. E é por isso que eu também sempre digo que é importante você começar lendo uma questão pelo enunciado. Então, nessas partes, quando tiver uma charge, uma tirinha, continue começando a questão pelo enunciado, que isso vai te ajudar para você conseguir entender sobre o que está falando. E depois disso, você vai extrair informações implícitas, ou seja, aquilo que não está claro, não está óbvio, mas que está entre linhas. Então, você também tem que saber extrair essas informações entre linhas. E você conseguindo extrair essas informações implícitas, também fica mais fácil para você conseguir extrair o tema daquela charge. E às vezes esse tema ele pode vir não explícito, porque eles esperam que os alunos construam esse tema do texto a partir dos recursos que foram dados. Então, a partir das falas, das imagens. Então, eles esperam que você tenha essa capacidade de você conseguir extrair o tema sem eles falarem explicitamente. E depois você vai perceber se tem alguma ironia ou se tem algum humor. E a ironia, geralmente, ela é mais difícil de ser compreendida. Numa fala normal é mais fácil de nós percebermos uma ironia, mas num texto, para você conseguir entender essa ironia, você precisa entender o contexto que aquilo está sendo falado. E agora eu trouxe duas questões com charges para mostrar como que aparece uma charge e como que a gente consegue resolver. Essas duas questões caíram no Enem 2015, no caderno rosa, e a primeira questão é a 8 da parte de humanas. Então, o primeiro passo, como eu falei, é a gente observar todo o cenário. Então, a gente consegue ver que tem dois homens e um deles está engravatado escrevendo alguma coisa. E se vocês observarem, na mesa dele está escrito delegado. E essa informação é importante para a gente conseguir entender essa charge. E o segundo passo é a gente conseguir extrair informações explícitas. Então, é o onde, quando, para quê, o que. Então, é nesse sentido que a gente precisa extrair essas informações. Então, se você observar, as informações explícitas são: tem dois homens conversando, um sendo o delegado e uma outra pessoa comum. E na fala do delegado, ele está perguntando por que a mulher daquela pessoa está querendo matar ele. E a segunda fala é que ele afirma que ela está querendo matar ele porque ela serviu pimentão, alface e tomate no jantar. E também serviu morango e uva de sobremesa. Então, essas são as informações explícitas que a gente consegue extrair. E agora o terceiro passo são as informações implícitas. Então, a gente tem que pensar o porquê que o fato dela servir todos esses alimentos
significa que ela está querendo matar aquele homem. E se você se lembrar, esses alimentos são os que mais têm agrotóxicos. Então por isso que ele afirma que a mulher dele está querendo matar ele. E o quarto passo é a gente conseguir identificar o tema. Então, conseguindo extrair as informações implícitas, já dá para descobrir qual é o tema, que foi o que eu falei, são os agrotóxicos. E dentro dessa fala que está o tom de humor. E também o enunciado ele ajuda no nosso entendimento do que está sendo falado. Então ele fala que está tendo uma crítica sobre o processo produtivo agrícola no Brasil. E com toda essa nossa análise, a gente já consegue descobrir qual é a alternativa correta, que é a E, que ela fala sobre o uso de agrotóxicos nas plantações. E essa outra questão que eu estou trazendo para vocês, ela também caiu no Enem em 2015, no caderno rosa, na parte de humanas. Então o primeiro passo é a gente identificar o cenário. Então, se vocês observarem, o cenário é de uma família que está jantando. Então, é a mãe, o pai e o filho. Então, as informações explícitas são que é uma família que está jantando e a mãe está lendo o jornal. E na fala dela, ela afirma que só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares e que o pagamento começa a ser feito daqui 10 anos. E se vocês observarem, o pai passa a mão na cabeça do filho e fala tadinho. Então, essas são as informações explícitas. E depois nós temos que ir para o terceiro passo, que é observar as informações implícitas. O que você tinha que saber era o que significava o fato de entrar tudo isso de dinheiro no país e começar a ser feito o pagamento daqui 10 anos, o que isso significa para a economia daqui 10 anos. E se vocês observarem, o tema está sendo falado no enunciado, que é sobre o regime militar no Brasil. Também dá para perceber o tom de ironia e humor. Mas para responder essa questão, não precisaria necessariamente ir até o passo de extrair a informação implícita. Se você tivesse parado já na explícita, já dava para responder essa questão, porque o que ele quer saber é a estratégia que foi usada durante o regime militar. E a resposta certa é a alternativa B, que fala sobre a captação de financiamentos estrangeiros. Então, essa já é uma informação explícita que está presente na fala da mãe. Então, se você tivesse parado no passo da informação explícita, você já tinha conseguido responder a questão. Mas para você conseguir perceber até onde você precisa ir, você precisa começar lendo a questão pelo enunciado. Então, isso já vai fazer você ganhar tempo e responder logo essa questão. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com os amigos, coloque aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Muito obrigada e até a próxima!